Fala pessoal, hoje foi dia de convocação da seleção brasileira, a primeira lista de Ancelotti. Eu estava muito ansioso para saber quem o italiano iria convocar. Tivemos várias novidades, algumas já esperadas, porque são jogadores que estão em ascensão, e algumas polêmicas, alguns retornos questionáveis, casos do Alexandro, do Danilo, do Richarlison. Bom, não vou entrar muito a fundo aqui, a ideia do vídeo é a gente analisar posição por posição, todos os nomes que foram chamados, quais seriam as alternativas, será que o Ancelotti mandou bem e o que está por trás da lógica do treinador em chamar esses nomes que a gente fica pensando se realmente deveriam ser convocados. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na cobertura da seleção brasileira. Começando pelos goleiros então, Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Hugo Souza do Corinthians. Alisson não tem muito o que falar, né? Não existe possibilidade de deixar o Alisson de fora nesse momento, nome inquestionável da lista ao meu ver. Bento, eu não convocaria nesse momento e aí eu acho que aqui é um grande erro do Ancelotti. Tanto o Bento quanto o Hugo Souza, ao meu ver, estão abaixo do Lucas Perry do Lyon nesse momento. Cara, assim, e eu acho que não é pouca coisa, sabe? Não acho que é nem discutível, assim, você pode falar algum ponto ou outro, mas os dois estarem acima do Lucas Perry, não, assim, de verdade, eu entenderia mais a convocação do Ederson do Manchester City do que desses dois aqui. Acho que o Ederson realmente ficar de fora faz sentido, eu falei aqui na minha lista que eu fiz hipotética que eu deixaria o Ederson de fora por questões físicas, que ele tem jogado, tem tido dificuldade em ter uma sequência no Manchester City, isso pra mim, em termos de goleiro, pesa muito, mas se você convoca ele falando que é experiência, um cara que jogar com os pés, eu até entenderia. Agora, o Lucas Perry não pode ficar atrás de nenhum desses dois aqui. Por mais que eu fale, o Lucas Perry também, ao meu ver, é um goleiro jovem, poderia entrar nessa lista aqui como esse terceiro nome, tranquilamente. Hugo Souza, ainda acho abaixo desse padrão que a gente tem para a seleção brasileira, até mesmo do Bento, do Lucas Perry, do Ederson, do Alisson. Para mim, Hugo Souza está no mesmo nível de vários outros goleiros aqui que a gente tem no futebol brasileiro, e dessa vez eu não vou citar cada um desses, porque tem 6, 7, que são grandes níveis, que poderiam estar facilmente na seleção brasileira, mas ok, entendo a questão de chamar o Hugo Souza pensando no futuro, pensando na evolução dele, acho que ele tem tudo para ser um dos melhores goleiros do futebol brasileiro e do Brasil mesmo como um todo, mas ele nesse momento ele precisa evoluir. O Hugo Souza tem falhado muito, por mais que você pese a questão de ser um pegador de pênaltis, eu não consigo colocar nessa lista atual, eu até coloquei ele na minha lista, na primeira lista desse ano com o Dorival lá, ainda já com dúvidas, mas depois disso o Hugo Souza falhou muito, por mais que jogo sim, jogo não, ele faça uma defesa muito difícil. Acho que essas falhas para um goleiro de alto nível não podem acontecer. Mas enfim, também não vou criar caso aqui por causa do terceiro goleiro. Acho que o grande erro aqui é deixar o Lucas Perry de fora, porque ele vem pegando muito no Lyon, mesmo assim, todo jogo. É um dos goleiros, para mim, que mais se destacaram no futebol francês e vem desde antes, né? Já no Botafogo ele vinha jogando muito bem. Acho que à frente do Hugo Souza, para citar um nome mais jovem também lá na Europa, que poderia entrar nessa lista, o do Luiz Júnior do Villarreal, foi um dos goleiros com mais defesas difíceis no Rio Ave, foi para o Villarreal no começo dessa temporada, começou o primeiro semestre como reserva e depois assumiu a titularidade. Acho que poderia ser um nome mais interessante do que o Hugo, visando o futuro também. Zagueiros, Alexandro do Lille, Beraldo do PSG, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos do PSG e Danilo do Flamengo. Eu tô colocando o Danilo aqui como zagueiro, mas eu acho que ele pode atuar também na lateral direita, mas eu vou chegar lá. Primeiro eu quero falar aqui dos nomes inquestionáveis, digamos assim. Acho que os únicos que não tem muito debate, ao meu ver, são os do Alexandro e do Marquinhos. Você pode falar o que for do Marquinhos, eu acho que eu vou bater na tecla aqui também na mesma questão do Alisson. Acho que tem muita gente que não gosta do Marquinhos, mas fez uma baita temporada pelo PSG, finalista de Champions, não comete falhas, ao meu ver, sempre seguro, tanto pela seleção quanto pelo PSG, e ainda mais no momento que você não tem outros zagueiros experientes, não faria sentido deixar o Marquinhos fora. Alexandro, nome muito legal de se ver, acho muito legal mesmo o Ancelotti ter lembrado dele. É um nome desconhecido para muitos torcedores brasileiros, mas é um cara canhoto, com muita imposição física, com boa saída de bola, velocidade. Achei ele bem completo mesmo, assim, o Alexandro, acima de, acho que de todos os outros zagueiros aqui que a gente tem nessa lista. É uma pena que ele não tenha tido oportunidade antes, até também pela concorrência do lado esquerdo, e aí eu entro no grande... Assim, se eu pegar toda a convocação, eu acho que esse foi o maior erro do Ancelotti. Deixar o Murilo de fora para convocar o Beraldo. Por mais que você pese a qualidade da saída de bola do Beraldo, eu não consigo colocar o Beraldo na frente do Murilo em nada defensivamente hoje.
Beleza, o Beraldo tem aprendido a jogar pela direita, tá evoluindo no PSG, ele é reserva do Marquinhos e do Pátio, que são dois grandes zagueiros do futebol europeu hoje, eu entendo tudo isso, mas pela temporada que o Murilo fez, Samuel, mas o Murilo machucou recentemente. Beleza, ele machucou, ficou 10 dias fora, já retornou e disputou 2 partidas. Esse critério pra mim não conta, ainda mais quando você tem o Danilo nessa lista. Beleza, você não poderia cortar nem o Danilo, nem o Léo Ortiz pra ter o Murilo, porque senão você ficaria com 3 zagueiros canhotos. E aí eu acho que complica um pouco, por mais que o Beraldo possa jogar na direita, acho que não vem ao caso. Mas entre Beraldo e Murilo, eu não consigo colocar o Beraldo na frente, então acho que aqui foi um grande erro do Ancelotti em deixar o Murilo de fora. Léo Ortiz, beleza, acho que você tinha outros nomes que poderia discutir, como Tuta, mas acho que realmente o Léo Ortiz é o melhor nome, eu também colocaria ele na minha lista. Uma boa, excelente saída de bola, impressionante como é que o Léo Ortiz é técnico. Inclusive o Léo Ortiz é titular do Flamengo, enquanto o Danilo não. E aí eu vou entrar aqui num dos, acho que maior parte, assim, pelo que eu vi, a grande questão aqui dessa convocação foi a presença do Danilo. Primeiro vamos entender a ideia do Ancelotti para depois criticar. A presença do Danilo é o quê? Liderança fora de campo, né? Nos bastidores, é um cara que é respeitado, era o capitão da seleção brasileira até pouco tempo, experiência, grandes clubes no futebol, disputou a Copa do Mundo, então isso pesa aqui também. A possibilidade de atuar nas três posições, tanto na lateral esquerda, tanto no centro, quanto na lateral direita, mas ao meu ver, o que mais pesou pro Ancelotti ter chamado o Danilo foi a possibilidade de ter um lateral mais defensivo pela direita. Porque você tem o Wesley e o Wanderson, que são 2 jogadores com muita capacidade ofensiva, mas você não tem um lateral direito um pouco mais defensivo. Beleza, eu entendi a ideia do Ancelotti. Eu questiono a ideia do Ancelotti. Para o meu ver, é equivocada a convocação do Danilo, porque a gente já tem 2 laterais direitos confiáveis, que ao meu ver não comprometem tanto assim defensivamente, a ponto de você ter que resgatar o Danilo. Não acho o Danilo um zagueiro excepcional. Eu acho que o Danilo no prime, você pode discutir ele com o Léo Ortiz, por exemplo. Acho que seria uma briga boa. Mas o Danilo não tá nem no melhor momento dele, porque ele vem convivendo com lesões, oscila muito entre titular e reserva no Flamengo do próprio Léo Ortiz e do Léo Pereira. É porque o Danilo ainda não teve aquela sequência muito grande no Flamengo, aquele ponto igual o Alexandro, que a gente vai falar daqui a pouco. Até o Alexandro teve, o Danilo não. Então você soma tudo isso com a ausência de um meia nesse time, porque eu acho que ele poderia ter cortado o Danilo para convocar um meia, não tem necessidade de você ter o Danilo nessa lista, não tem necessidade de você ter um 5º zagueiro, não tem necessidade de você ter um 3º lateral direito. Mais uma vez, eu entendo, mas eu também tenho a possibilidade de criticar. E ao meu ver, faltou um meia nesse time. Mas quem, Samuel? Beleza, não temos nenhum nome inquestionável. Então, quem? Pô, eu poderia chamar tanto o Anderson Talisca quanto o Alan Patrick. Um de mais chegada, de finalização de fora da área, coisa que a gente não tem muito na seleção atualmente. O Talisca, ao meu ver, se tá no futebol brasileiro, é uma galera pedindo o nome dele, porque eu acho ele muito técnico. Drible, cruzamento, agrega muito ofensivamente, e você não tem essa figura hoje nesse elenco. Não tem, a gente vai chegar lá nos meios campistas, daqui a pouco vai ficar mais claro as características de cada jogador. A gente não tem um cara como o Talisca, e o Alan Patrick também a gente não tem, que é um cara mais de pausa, daquele último passe. São duas características diferentes, que ao meu ver, tanto um quanto o outro poderiam agregar bem mais para a seleção do que o Danilo. Então, ao meu ver aqui, erro ao não convocar o Murilo e erro ao chamar o Danilo e deixar de colocar um meia nessa lista. Laterais: Wanderson do Mônaco, Wesley do Flamengo, Alexandro do Flamengo, Carlos Augusto da Inter de Milão. Na direita, bem ok, eu acho que é isso, cara. Não tem muito pra onde fugir hoje. E muita gente vai falar do Dodô, da Fiorentina. Eu acho um bom jogador, acho um jogador médio. Eu acho que o Wanderson e o Wesley, eles têm mais capacidade de chegar à frente, e por isso eu coloco os dois à frente. Você pode citar que talvez o Dodô tenha uma questão defensiva melhor do que o Wanderson. O Wanderson, ao que parece, não vive a melhor das fases lá no Mônaco nesse final de temporada, mas eu ainda acho os dois mais técnicos, tanto tendo em vista também o longo prazo. Posso estar sendo prejudicado pelo contexto do Dodô? Posso, mas quando eu vi ele jogar pelo Fiorentina, eu achei um lateral muito comum ofensivamente, por isso eu coloco ele atrás dos dois que, ao meu ver, tem mais capacidade técnica. Na esquerda, o Carlos Augusto, muito merecido. Mas o Carlos é reserva. Pô, mas ele é reserva do Di Marco. Acho que entra muito na questão do Endrick, que eu sempre bato aqui na tecla. O cara é reserva do Mbappé. Então, acho muito justa a convocação do Carlos Augusto. Ele pode jogar como um 3º zagueiro pela esquerda, assim como o Alexandro. Essa é uma questão que o Ancelotti gosta mais, de prender um pouco mais o lateral esquerdo. E o Carlos Augusto, ele também tem capacidade de chegar à frente. E ele já atuou na linha de zaga da Inter de Milão. Então, ao meu ver, muito honesta. Agora aqui, outra questão, que é a convocação do Alexandro. Não é absurdo, acho que é bem mais plausível de convocar o Alexandro do que o Danilo, por exemplo, porque ele vive uma boa fase no Flamengo, ao contrário do Danilo. Mas
pesando a concorrência, e só por isso, eu colocaria o Caio Henrique, do Mônaco. Beleza, no Alex Sandro você tem experiência, liderança, a mesma coisa que eu já falei pro Danilo, né? Um cara de confiança, digamos assim. Mas você tem no Caio Henrique, que também pode jogar mais nessa linha por trás, assim, dos meio-campistas, né? Jogando mais por dentro, com muito mais capacidade técnica de chegar à frente, ao meu ver, o Caio Henrique hoje, e até pela essa origem de ser um meia, acho que o Caio Henrique tem mais capacidade técnica de chegar à frente, e você já tendo o Carlos Augusto para complementar, tendo essa dupla, um cara mais defensivo e outro mais ofensivo, e eu convocaria o Alex Sandro. O Caio Henrique tem problemas defensivos, é verdade, e eu acho que isso pesou muito na hora do Ancelotti escolher entre os dois, mas eu preferiria o Caio Henrique, gostaria muito de ver ele com a camisa da seleção brasileira. No meio campo, a gente tem Andréas do Fulham, Andrei Santos do Strasbourg, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Ederson da Atalanta e Gerson do Flamengo. Convocação muito boa aqui no meio de campo do Ancelotti. Você vai poder questionar aqui. O único nome que eu acho mais questionável é do Andrés, e olhe lá, acho que nem é tão questionável assim. Acho que faltou um meia, mas por você poder cortar o Danilo e colocar esse meia, nem questiona aqui a questão do Andrés Pereiras. Lembrando que o André do Wolverhampton está suspenso, senão eu preferiria o André, mas eu também entendo que, por exemplo, você já tem o Bruno, o Casemiro e o André que podem atuar como primeiro volantes, então talvez o André fosse até desnecessário. O Andrés é mais ofensivo, é um cara que complementa tanto como meia quanto como segundo volante, assim como o Gerson também é esse cara. A volta do Casemiro, mas vamos lá, falar nome por nome. Casemiro, muito merecida, muito merecida. Não acho que ele é a solução para o meio de campo da seleção, tá? Deixando isso bem claro, mas eu acho que é muito bom a gente ter um jogador como ele no elenco e até mesmo para ser titular agora nesse momento, mas ele vai precisar de apoio de dois caras que tenham mais qualidade para sair com a bola. Nunca foi, né? O Casemiro nunca foi elogiado pela capacidade de sair jogando, de conduzir e tal, não é a dele. Mas você tendo jogadores técnicos aqui do lado, como é o caso, Bruno, Ederson, Gerson, o próprio Andrei, o Andréas, todos esses sabem sair jogando. Acho que o Ederson é um pouco mais físico, mas, enfim, são bons complementos para o Casemiro. Bruno dispensa comentários, era presença certa e um dos melhores meio-campistas que a gente tem, ainda que não presente na seleção brasileira, aquilo que a gente espera. O Andrei também muito merecido, quem acompanha aqui o canal já sabia que o Andrei era um dos nomes pra gente ficar atento, que vem jogando muito no Strasbourg, mais de 10 gols na temporada para um volante. Ele é primeiro volante, mas ele tem um faro de gol impressionante, pode jogar também como segundo, é um cara com muito potencial pra gente ficar de olho. Espero que ele tenha oportunidades pelo Chelsea no Mundial de Clubes para ter essa sequência e poder jogar pra a gente, quem sabe, contar com ele na Copa de 2026. Ederson da Atalanta demoraram para dar moral pro Ederson, impressionante como é que ele já é um dos melhores meio-campistas brasileiros há muito tempo e mesmo assim não chamavam ele. O Gerson também, acho que por ser esse coringa, assim como eu falei do Andrés, poder jogar como segundo volante, como meia, até um meia saindo pela direita, coisa que ele faz muito no Flamengo. Falta alguma coisa ou outra pro Gerson, claro, jogar mais com a perna direita, mas o Gerson tinha que estar nessa lista. Foi um ótimo complemento pro Bruno Guimarães quando jogaram junto, e ele também tem essa característica de ser um meia que talvez consiga pausar mais. E o Andrés também, sempre que foi convocado, ele rendeu com a camisa da seleção brasileira, foi muito bem. Quem eu posso dizer aqui que ficou de fora, cara, assim, não senti falta de ninguém, assim, de verdade. Acho que entre os volantes que a gente tinha, você pode citar aí o João Gomes, talvez, mas o João Gomes está abaixo desses. O Joelinton está lesionado, o André está suspenso. Então, assim, volante ou meia. Meia eu já falei, né? Acho que faltou tanto ou o Talisca ou o Alan Patrick, que, ao meu ver, são os únicos meias que a gente tem hoje, com mais qualidade. E o Neymar é um caso à parte. Neymar não está bem fisicamente há muito tempo. Beleza, eu acho que o talento dele ninguém discute, isso aí é chover no molhado, mas o cara jogou 2 jogos, gente. Pra que a gente vai acelerar a volta do Neymar? Aí a gente convoca ele, amanhã ele machuca de novo. Vamos ter certeza que ele tá bem fisicamente, que ele tá apto. Dá aí uns 2 meses pra ele jogar. Tomara, cara. Tomara que o Neymar fique aí 2 meses sem jogar até a próxima convocação da seleção. Pra aí sim a gente convocar ele tranquilo, que ele vai poder agregar. Não condenaria o Ancelotti se o Neymar estivesse na lista, por entender que o Neymar é uma figura importante no ambiente de seleção brasileira, ele passa muita confiança para os caras, não para ele ser titular, mas às vezes para ele estar lá no grupo. Mas, cara, eu acho que o mais importante agora é ele focar na parte física, treinar lá no Santos, ter uma sequência menor de jogos, né? O Santos tá eliminado da Copa do Brasil, tem só o Campeonato Brasileiro, então o Neymar vai poder jogar uma vez por semana, isso é ótimo para ele não se desgastar tanto assim, e acho que foi ótimo tanto para ele quanto para a seleção. Dá um respiro, deixa ele voltar 100%, para aí sim o Ancelotti convocar ele. Então, uma decisão muito acertada do Ancelotti de deixar o Neymar de fora.
Antes de analisar aqui os atacantes, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Clique no IPAR também, lá perto dos comentários, é a mesma coisa, vai fazer que esse vídeo apareça para mais pessoas. E se você está curtindo e é novo por aqui, fica o convite para você se inscrever para receber mais análises, informações, conteúdos em geral sobre a seleção brasileira. Atacantes então, Antony do Betis, Estevão do Palmeiras, Martinelli do Arsenal, Cunha do Wolverhampton, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Vinícius Júnior do Real Madrid. O Antony não tinha como ficar de fora, vem jogando muito no Betis, acho que hoje é o nosso melhor ponta direita, preste atenção, ponta direita, porque o Rafinha vem jogando na esquerda. É impressionante como que ele tem influência no jogo e foi só sair do Manchester United para ele retomar. E sim, eu vejo ele hoje acima do Savinho, que seria um nome para jogar pela direita, assim como o Estevão, né? O próprio Rafinha também pode jogar por ali, mas acho que seria um principal concorrente do Antony, seria o Savinho, e foi quem ficou de fora mesmo, né? Porque ele perdeu espaço no sítio do Guardiola. Ainda acho um excelente nome, acho que tá na briga, não descarto de forma nenhuma. O Savinho vai evoluir ainda muito, mas o Antony tá influenciando demais no jogo, tá sendo um cara que tá contribuindo muito com gols e assistências. Acho que o Antony tem uma participação mais efetiva no ataque do que o Savinho. O Estevão também. Eu sei que muita gente fala do Estevão e tal, tem gente criticando porque ele não foi bem contra o Flamengo, mas cara, eu ainda acho o Estevão o melhor que a gente já produziu desde o Neymar, acima até do Endrick. Então por isso eu não consigo deixar ele de fora. É aquela questão que eu comentei em outro vídeo, o quanto que você pesa a qualidade do jogador, o quanto que ele tá rendendo no momento, o potencial dele. Acho que o Estevão, pelo potencial, pelo ser o diferente, cara, eu ainda confio muito nele. Ah, mas não joga contra time grande e tal. Acho que isso depende muito. O Flamengo fez uma marcação, o Estevão foi muito bem marcado, algum momento ou outro pode ter faltado algo a mais pro Estevão, mas eu não consigo deixar ele de fora da seleção brasileira, até porque a gente não tá cometendo um crime aqui, deixando ninguém muito bom na ponta direita de fora. Você pode falar do Malcom, que eu sempre cito aqui, que faz uma baita temporada no Al Hilal, mas ainda assim eu não consigo deixar o Estevão de fora, até mesmo porque o Estevão também pode ser esse meia, jogar um pouco mais por dentro, então o Estevão te agrega de diferentes formas. Martinelli entrou mais porque o Rafinha está suspenso, né, no primeiro jogo. Acho que o Martinelli não seria convocado se o Rafinha não estivesse suspenso, mas é uma convocação justa. Mais uma vez, o Savinho entraria aqui na disputa, ele joga muitas vezes pela ponta esquerda, mas o Martinelli tem tido uma sequência maior, acho que é muito parelho, e talvez um nome que você discutiria é com o do Igor Paixão. Eu particularmente prefiro o Igor Paixão, mas assim, é muito parelho, eu não consigo falar que o Ancelotti errou nessa, porque realmente eu fico muito na dúvida entre um ou outro. Rafinha e Vinícius Júnior dispensam comentários, assim como o Matheus Cunha, que ao meu ver são nomes indiscutíveis pela temporada, pelo que jogam, por tudo que agregam na seleção, acho que não tem discussão nenhuma. O Matheus Cunha, para quem não conhece, é só olhar um pouquinho o que ele fez nessa temporada pelo um time que não é de elite da Premier League, que vai entender o que eu tô falando. E o Richarlison é outra questão aqui que a gente precisa debater um pouco mais. Vamos lá. Assim como o Danilo, o Alexandre, o Richarlison entra naquele hall de jogadores com experiência, jogadores que você sabe que entrega na seleção brasileira. O Richarlison, sim, foi o melhor centroavante que a gente teve na seleção nessa década. Desde 2021 não aparece nenhum que concorre com o Richarlison. Fez uma boa Copa do Mundo de 2022, mas tem um porém. Richarlison tá voltando agora de lesão. Ele disputou 24 jogos na temporada. Ele voltou de uma segunda lesão. Ele teve 2 lesões nessa temporada no começo de abril. Desde então ele disputou 10 jogos, marcou 2 gols e deu 1 assistência. Lembrando que o Ancelotti trabalhou com o Richarlison no Everton em 2019, 2020 no final da temporada e 2020, 2021. Nessa temporada que os dois ficaram juntos o tempo inteiro, o Richarlison marcou 13 gols em 40 jogos, era um dos destaques do time. Então é um jogador de confiança do Ancelotti, e aí a gente também tem que pesar que, o Ancelotti estando num contexto que tem pouco tempo para treinamento, ele ter um jogador ou outro de confiança não é condenável, digamos assim. Eu discordo. Pô, Samuel, mas quem você chamaria no lugar do Richarlison? Vamos lá. Primeiro, eu acho, mais uma vez, só para deixar bem claro, a convocação do Richarlison não é um absurdo. Acho que é ok, porque assim, são 10 jogos, por mais que ele esteja entrando e voltando, fisicamente ele tá bem, foi titular na final da Europa League, até jogando como ponta esquerda, é um cara que te entrega gols na seleção brasileira, até porque a gente tem poucas opções, né? O João Pedro, pelo que eu vi aqui, ele tá afastado do Brighton por ter brigado com esse companheiro de time, senão seria um bom nome. O Pedro tá voltando agora de lesão, então você pega um centroavante mesmo, o Endrick, que seria a minha escolha, ele também está lesionado, então não poderia entrar nessa lista. Você vai minando as opções, você vai ter talvez o Caio Jorge,
o Igor Jesus, mas eu não coloco eles em termos de qualidade, ainda que o Richarlison não esteja 100% fisicamente acima do Richarlison. Talvez o nome que poderia ter entrado nessa lista, que vive um momento melhor, não sei se é mais jogador, acho que não, mas que... Acho que não é mais jogador do que o Richarlison, mas que tem uma característica importante para uma seleção brasileira, que tem feito muitos gols, é o Evanilson. O Evanilson tem um pivô muito bom, é alto, forte, consegue receber em velocidade, é a segunda temporada muito boa que ele faz na Europa, primeiro no Porto, depois ele é vendido para o Bournemouth, que não é um time de elite, mesmo assim, ele consegue fazer 12 gols em 34 jogos, o que, ao meu ver, pelo um time tão fraco igual o Bournemouth, é muito. Então, é o único nome que eu consigo ver. Talvez o João Pedro, eu não sei como é que tá essa questão, como é que o Ancelotti pesou. Também preferiria o João Pedro ao Richarlison, mas talvez essa questão extracampo aí pode ter pesado. Então, assim, não é totalmente condenável a convocação do Richarlison pela ausência de opções, mas talvez eu colocaria o Evanilson, não sei, acho que por não ter grandes nomes, ainda mais que o Matheus Cunha não é um centroavante em si, você ter o Richarlison no grupo, um cara de confiança, tudo que eu já disse, é ok. Como um todo, eu avalio muito bem essa convocação do Ancelotti, acho que muito dentro do que era esperado. Eu acho que, assim, errado mesmo, foi deixar o PR de fora para os dois goleiros que eu citei e o Murilo do Nottingham para o Beraldo. Acho que esses 2 pontos eu critico, assim, veementemente, que eu tenho muita convicção que os dois eram opções melhores do que quem foi chamado. Mas, assim, como um todo, acho que talvez a presença do Danilo também poderia ser descartada, você ter um meio ali até para testar tanto o Alan Patrick quanto o Talisca, que são jogadores que têm pouca rodagem de seleção brasileira, seria uma boa, mas como um todo não tem como a gente questionar muito essa convocação do Ancelotti. Você vai estar falando aí de 2, 3, 4 nomes no máximo assim que você vai criticar, mas acho que a lista foi muito boa. O Hugo Souza também tem o meu questionamento, mas vi gente falar que foi horrorosa, que quem fez a lista foi o Rodrigo Caetano e o Juan. Eu, particularmente, vi muito do Ancelotti nessa lista, algumas coisas que ele tem convicção, e particularmente, como eu disse aqui, você vai questionar, eu questiono aqui, então, só para deixar claro, que eu trocaria Bento, Hugo Souza por Luiz Júnior e Lucas Perry, trocaria o Beraldo pelo Murilo, então 3 trocas, trocaria o Danilo pelo Talisca ou Alan Patrick, 4 trocas. No meio de campo eu acho que eu não trocaria ninguém, e no ataque talvez, não tenho muita convicção disso também, eu pensaria no Evanilson no lugar do Richarlison e o Igor Paixão no lugar do Martinelli. Então a gente tá falando aqui de 4 nomes que eu trocaria, talvez 6, enfim, acho que foi uma lista muito boa, lembrando que o Rodrigo tá lesionado e por isso não poderia ser convocado, senão também estaria aqui no lugar do Martinelli ou o próprio Estevão, talvez, não sei. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários, sabem que eu leio todos, quero muito saber o que vocês pensam sobre essa convocação do Ancelotti e dá essa moral, compartilha com os amigos aí se você gostou dessa análise. E se você gostou também, fica aqui a sugestão, 2 videozinhos aqui, uma análise sobre o Caio Henrique, falando por que eu confio tanto nele, por que eu acho que ele deveria ser o lateral esquerdo, o outro vídeo sobre o Andrei, falando sobre a excelente temporada dele, as qualidades que ele tem, como que ele pode agregar na seleção brasileira. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.